Bom dia, comunidade ICL. Bem-vinda a mais uma edição do Desperta ICL. Hoje comigo, César Calejon, 7 horas em ponto do dia 9 de maio de 2024. Estamos começando mais uma edição do programa. Hoje vamos tratar da situação calamitosa no Rio Grande do Sul, no sul do país. Vamos dar uma olhada também para a questão de Gaza e vamos ver um pouquinho da polêmica que vem envolvendo aí influenciadores, notícias falsas e coisas que aconteceram entre ontem e hoje, tá bom? Muito bom dia para você que me assiste nas redes do Eduardo Moreira, nas redes do ICL e nos canais e rádios afiliadas, tá bom? Bom dia para você que está acordando na cama nesse momento, para você que está no seu carro, me ouvindo na rádio, indo para o seu trabalho, que está me assistindo no YouTube. Vamos, que o dia está começando e a gente tem muita coisa para trabalhar, tá bom? Gente, eu começo hoje com vocês pelo site do iclnoticias.com.br. Aliás, vocês já sabem, o iclnoticias.com.br, sob o comando do queridíssimo Chico Alves, é o principal portal hoje de comunicação do país em termos de eficácia. Tá? Porque muitas vezes o iclnoticias.com.br dá uma notícia que os outros veículos digitais só vão noticiar dali a 3, 4 dias, às vezes uma semana, tá? Então, o time sob o comando ali do Chico Alves, além de ser extremamente competente e capaz, muitas vezes antecipa o que você vai ver em outros lugares em até uma semana. Então já sabe. Quer estar bem informado e saber das coisas em primeira mão? Acesse iclnoticias.com.br, tá bom? Eu vou começar com isso aqui, ó. Desemprego de jovens negras é 3 vezes superior ao dos homens brancos. Pesquisa da Ação Educativa usou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Essa notícia foi publicada no site do ICL hoje às 5 horas da manhã. Tá? É da Agência Brasil, do colega Lucas Por Deus Lyon. Em 2023, as jovens negras de 18 a 29 anos tiveram uma taxa de desemprego 3 vezes maior que a dos homens brancos no Brasil. Quando empregada, a juventude feminina negra tem uma renda 47% menor que a da média nacional e quase 3 vezes menor que a dos homens brancos. Além disso, negras de 14 a 29 anos dedicam quase o dobro de horas aos afazeres domésticos quando comparado à média dos homens negros e brancos. A comparação foi realizada pela organização Ação Educativa, a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, o PNAD, de 2023 e publicada no relatório Mude com Elas, divulgado ontem, na quarta-feira, dia 8, tá? A jovem negra Pamela Gama, de 26 anos, contou que vive na pele o que os números divulgados pela pesquisa evidenciam. Moradora da Zona Leste de São Paulo, Pamela decidiu retirar do currículo o link de uma rede social de empregos onde havia uma foto dela. Você imagina a dor que isso não implica, tá bom? Ela tirou a foto do perfil dela na tentativa de ser chamada para mais entrevistas, abre aspas para ela. Eu coloquei o link do meu perfil e depois tirei porque eu não estava recebendo tantos convites para fazer entrevistas. Então eu pensei, se não era melhor eu tirar, sabe? Revelou a jovem formada em relações públicas, acrescentando que melhorou um pouco, entre aspas, a convocação para entrevistas depois da mudança. Pamela trabalha desde os 19 anos e hoje atua em uma empresa na área de comunicação. De acordo com o projeto Mude com Elas, enquanto as jovens mulheres negras registraram em 2023
uma taxa de desemprego de 18,3%. Os homens brancos tiveram uma taxa de 5,1%. O desemprego geral do país terminou no ano passado, em 2023, em 7,4%. Já o salário médio da população no ano passado foi de R$ 2.982, enquanto o das jovens negras foi de apenas R$ 1.582. Se comparado com homens brancos, a diferença salarial é ainda maior. Como a renda média desse grupo foi de R$ 4.270 em 2023, ela é 2,7 vezes maior que a das jovens mulheres negras, tá bom? Tá aí, a pesquisa da Ação Educativa com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua é um tapa na cara daquele seu coleguinha ou daquele seu tio bolsonarista, muitas vezes, a maioria das vezes, que diz que esse tipo de coisa é mimimi, tá bom? Isso são dados práticos, empíricos. O desemprego das mulheres negras é 3 vezes maior do que o dos homens brancos. Tá? Você pode salientar esse dado para aquele teu tio, para aquele teu familiar, para aquele teu amigo bolsonarista que fala de vitimismo, que fala de mimimi, tá bom? Gente, ainda no site iclnoticias.com.br, pesquisa Atlas Intel, aprovação de Lula volta a crescer e fica acima de 50%. A avaliação positiva do presidente ficou em 51% em maio. Na última medição, em março, a taxa era de 47%. Pesquisa Atlas Intel, divulgada na última terça-feira, dia 7, apontou que o presidente Lula recuperou a aprovação e registrou avaliação positiva de 51% em maio. Na última medição, em março, a taxa era de 47%. Segundo a pesquisa, a desaprovação de Lula passou de 46% em março para 45% em maio. Já a taxa dos pesquisadores que responderam não sei caiu de 7% para 4%. A pesquisa Atlas Intel aponta que a melhor taxa de aprovação de Lula foi em julho de 2023. Na ocasião, o presidente era aprovado por 53%, enquanto que a taxa de reprovação mais baixa foi registrada em janeiro de 2023, tá? Avaliação do governo. A pesquisa Atlas Intel mostra também o governo federal com uma melhor avaliação, considerando a pesquisa entre março e maio, a avaliação de bom ou ótimo passou de 38% para 43%. Já os que consideram ruim ou péssimo, o número se manteve na casa de 41% e aqueles que avaliam como regular caiu de 18% para 15%. Não sei ficou em 1,1%. Então, segundo essa pesquisa da Atlas, a aprovação da imagem do Lula e do governo, mostrando aí uma sensível melhora nas últimas semanas, tá bom? Gente, 7h09. Bom dia para você que chega agora ao Desperta ICL. Hoje a gente vai trabalhar basicamente as questões das enchentes no Rio Grande do Sul e vamos conversar um pouco a respeito desta polêmica aqui ainda no site do iclnoticias.com.br. A AGU pede, que é a Advocacia Geral da União, pede direito de resposta por notícias falsas publicadas por coach Pablo Marçal. Coach é um termo ótimo, né? Por coach Pablo Marçal. O coach, o Pablo Marçal, ele é, vocês sabem, coach é um termo que significa treinador em inglês
e ele foi o treinador que ficou conhecido, ele ganha alguma notoriedade, o Pablo Marçal, por levar 32 pessoas para o Pico dos Marins, e ele e as outras 32 pessoas tiveram que ser resgatadas pelos bombeiros, porque senão teriam todos morridos ali no Pico dos Marins, tá bom? O Pablo Marçal, depois de ser resgatado pelos bombeiros, ou seja, depois que os bombeiros lhe salvaram a vida, o Pablo Marçal achou que seria de bom tom, em vez de agradecer os bombeiros, ele insultou os bombeiros que salvaram a sua própria vida. Eu acho que isso dá conta para vocês de quem é o Pablo Marçal e o nível do caráter do coach Pablo Marçal, tá bom? Então, isso aqui é da Agência Brasil. A AGU entrou com ação judicial com pedido de resposta contra o coach Pablo Marçal em razão de postagens com informações falsas sobre a atuação das Forças Armadas na prestação de auxílio à população do Rio Grande do Sul, vítima de inundações causadas por tempestades registradas no estado. Marçal foi acionado pela AGU por ter postado vídeos no Instagram e no TikTok usando as Forças Armadas, acusando as Forças Armadas de inércia na tragédia. Conforme a Constituição Federal, o direito de resposta deve ser proporcional ao agravo sofrido. Na avaliação da AGU, o pedido de direito de resposta, abre aspas, é necessário para promover o esclarecimento do conteúdo e manter a integridade da informação em prol de toda a sociedade. Então, gente, basicamente, o que acontece aqui? O Pablo Marçal vem sistematicamente utilizando de notícias falsas para desacreditar a atuação do governo federal, das Forças Armadas e para fazer crer que o Estado é insuficiente e não dá conta de endereçar questões como essa. A questão mais polêmica foi a seguinte, é típico do método bolsonarista, tá? O Pablo Marçal diz que os caminhões que levavam ajuda humanitária para o povo gaúcho estariam sendo barrados, estariam sendo retidos. O SBT veio e endossou a notícia falsa do Pablo Marçal, fazendo uma reportagem que mostrava a fiscalização dos caminhões. Por que isso acontece? Porque numa ocasião como essa, você pode ter todo tipo de facção criminosa, de contrabandistas, se aproveitando da situação para traficar drogas, armas, etc. O que aconteceu aí, a gente teve uma entrevista ontem no N2 do Paulo Pimenta, explicou isso muito bem aqui para nossa querida Gabi Varela. Tava a Gabi Varela, a Elo Vilela, o Chico Sá e o Rodrigo Viana na bancada, tá bom? Paulo Pimenta explicou isso com uma clareza incrível. 6 caminhões foram multados pela ANTT porque o sistema de pesagem multa o caminhão que passar com a carga acima do peso de forma automática, tá bom? Então, esses caminhões foram multados de forma automática e naturalmente existe um sistema de fiscalização para se certificar de que as pessoas estejam levando comida, água, roupas, tudo que seja pertinente e que a população gaúcha de fato precise. Que você não esteja levando droga e arma, por exemplo, se valendo de uma situação como essa para praticar atividade ilícita. Muito bem, o Pablo Marçal, ou por ignorância ou por deliberação, passou a divulgar a notícia falsa de que caminhões estariam sendo barrados, que as pessoas não sabem como fazer as coisas e que ele é o grande coach messiânico que iria ensinar como o Estado deve agir. Me parece razoável argumentar que, se esse é o caso, você pode ou provar a tua acusação, essa é só uma, eu só estou dando aqui um único exemplo. Ou você prova a tua acusação, ou você responde na medida da lei, tá bom? Isso é absolutamente
importante, não só nesse caso com o Pablo Marçal, mas considerando toda a atuação da extrema-direita. Isso é típico da extrema-direita. A extrema-direita reiteradamente torce aquilo que seria o fato, cria com base nisso uma notícia falsa, dissemina essa notícia falsa, causa um estrago incalculável e depois ou banca a vítima, dizendo que está sendo perseguida pela ditadura da toga, ou volta atrás e diz que foi mal interpretada, que a fala foi tirada de contexto. Nunca falha. Todos os influenciadores, comunicadores e políticos de extrema-direita agem dessa maneira. Nesse contexto, ou o Estado brasileiro vai fazer valer a lei, vai fazer valer a nossa arquitetura constitucional e vai imputar essas pessoas com as devidas responsabilidades, ou o nosso processo democrático se torna literalmente inviável. Porque se as pessoas podem mentir, pessoas que têm milhões de seguidores, a despeito da sua inépcia e cretinice, tem milhões de pessoas nas redes sociais, e essas pessoas podem mentir descaradamente, sem nenhum tipo de consequência jurídica, o nosso processo democrático se torna inviável, tá bom? Gente, 7 horas e 16 minutos, bom dia para você que chega agora ao Desperta ICL na manhã do dia 9 de maio, quinta-feira. Vamos trabalhar agora a questão do sul do país. Metsul alerta para enchentes de graves proporções no entorno da Lagoa dos Patos, tá? Ainda no site iclnoticias.com.br, o Metsul emitiu ontem, na quarta-feira, um alerta para enchentes de graves proporções nas cidades do entorno da Lagoa dos Patos, na região sul do Rio Grande do Sul, nos próximos dias. Pelotas e Rio Grande deverão ser os municípios mais afetados. Abre aspas para o informe do Metsul, a quantidade de água que está descendo os cerca de 300 quilômetros entre o Guaíba e a parte sul da Lagoa dos Patos, tecnicamente, Laguna dos Patos é colossal. Todos os rios, que desaguam na lagoa tiveram enchente recorde ou histórica, informa aí o Metsul, tá? Segundo a previsão, água alcançará locais em Pelotas em que jamais chegou, inclusive no centro. Grandes áreas da quarta cidade mais populosa do estado e a maior da metade sul gaúcha vão ficar debaixo d'água. Em alguns locais, a inundação será severa à extrema. Então, por favor, autoridades de Pelotas e população civil de Pelotas que me escuta nesse momento, tomem as devidas precauções, ajam preemptivamente, não esperem o meu apelo para as comunidades e para os gestores dessas localidades que eu acabei de salientar. Não esperem a água chegar no pescoço das pessoas, nas UTIs, para então fazer a evacuação dessas pessoas. Ajam preemptivamente. Existe um informe que a água alcançará locais em Pelotas em que jamais chegou, inclusive no centro. Grandes áreas da quarta cidade mais populosa do estado e a maior da metade sul gaúcha vão ficar debaixo d'água. Ajam e ajam com rapidez, com celeridade e com eficácia, tá bom? Para vocês que me escutam nesse momento, não esperem a água subir para então tomarem medidas atabalhoadas ou alegarem que esse tipo de coisa não poderia ser antecipada, tá bom? Tá aí o alerta do Metsul e do ICL para a população de Pelotas, Rio Grande e região.
A água deve subir e deve subir rápido ao longo do dia de hoje. Ajam preemptivamente. Gente, com base nisso, eu dou uma rápida passada aqui na home do iclnoticias.com.br. Tá aí então, Metsu alerta para enchentes de graves proporções no entorno da Lagoa dos Patos, principal destaque. 8 em cada 10 professores já pensaram em desistir da carreira. A AGU pede direito de resposta por notícias falsas publicadas por coach Pablo Marçal. Desemprego de jovens negras é 3 vezes superior ao dos homens brancos. INMET alerta para novos temporais no Rio Grande do Sul a partir de sexta-feira, dia 10. Copom reduz taxa de juros básicos da economia para 10,5% ao ano. E ainda tem os nossos colunistas Juda Alpiva, Chico Sá e o time de craques do ICL. Tá bom? Gente, vamos para Folha de São Paulo. Agora tem uma questão polêmica envolvendo a Folha de São Paulo, que eu vou trabalhar com vocês ainda nessa edição do Desperta ICL, tá bom? Isso aqui foi publicado ontem, dia 8 de maio, 11 horas e 10 minutos, e atualizado às 11 horas e 15 minutos. Rio Grande do Sul chega a 100 mortes em meio à falta de água e comida e temor de novas tempestades. Resgate de vítimas teve que ser paralisado devido à volta da chuva, que deve se intensificar nos próximos dias. Nível do Guaíba recuou. No mesmo dia em que o nível do Lago Guaíba baixou para o menor patamar dos últimos dias, o Rio Grande do Sul chegou na quarta-feira, ontem, a marca de 100 pessoas mortas em decorrência das chuvas que atingem o estado. A data foi marcada também pelo temor de novas tempestades nos próximos dias e de uma onda de frio prevista para começar hoje, quinta-feira. Em meio ao caos causado pelas inundações, o desabastecimento segue cada vez mais presente na rotina dos moradores das áreas afetadas, com relatos de falta de comida e de água se multiplicando tanto no interior quanto na região de Porto Alegre. Vizinha da capital, Canoas é um dos locais nas quais a população já não tem comida suficiente. A nossa querida Heloísa Vilela está lá em Canoas. Ela entrou ontem ao vivo no ICL Notícias primeira edição de Canoas e deve entrar hoje novamente para relatar como está a situação na cidade de Canoas. Com metade de seu território tomado pela água, o município tem filas com até 1.000 pessoas em busca de mantimentos que estão sendo distribuídos pela prefeitura, mas não há o suficiente para todos, tá? Temos agora cerca de 600 pessoas esperando a comida para apenas 100. Precisamos de muitas doações. Doações, gente, para você que me escuta nesse momento, no teu carro, tá levantando agora na cama, onde quer que você esteja, pense em doar para as vítimas das enchentes no sul do país. Eu peço, enquanto comunicador, encarecidamente, no fim do programa aqui, a gente vai mostrar um apelo do Chico Buarque e a vaquinha que o Apoie-se, que as Cozinhas Solidárias organizaram, dos meus amigos do MTST, organizaram no sentido de reunir recursos. A gente já passou aí de 2 milhões de reais, tá bom? Uma iniciativa que vem sendo apoiada pelo ICL. Porque nesse momento, quando a coisa aperta, gente, quando o couro come, aí a gente vê quem de fato é lacrador, quem de fato fica falando de dogma religioso, quem de fato fica fazendo populismo penal e quem ajuda, quem bota a mão na massa, quem sabe como agir num momento de crise como esse. Quando a coisa aperta, quem vai ajudar é o MST, é o MTST, é o ICL, esse tipo de
organização e instituição, tá bom? Aonde que está a extrema-direita, Deus, Pátria e Família? Nos Estados Unidos, lacrando por likes e holofotes, tá bom? Então essa é a situação. Até esse momento, sem mortes confirmadas, infelizmente esse número deve subir exponencialmente conforme os dias avancem, a água baixe, a situação não é fácil, as pessoas estão precisando de todo tipo de doação, tá bom? E, além disso, vem uma frente fria aí, que deve, por um lado, deve quebrar o bloqueio atmosférico na próxima semana, né? Essa é a notícia da Júlia Carvalho no G1, com mínimas que ficam abaixo de 10 graus nessa quinta-feira. Isso deve fazer com que as chuvas, pelo menos, parem ao longo das próximas semanas, mas o estado ainda deve voltar a ser atingido por chuvas fortes nesse fim de semana. O solo já está encharcado, a situação já é complicadíssima, então não deve ser fácil, tá bom? Diz esse texto do G1, da Júlia Carvalho, colega Júlia Carvalho, uma sequência de frentes frias que devem avançar pelo sul do Brasil nos próximos dias surge como esperança para quebrar o bloqueio atmosférico que atua no país desde o dia 22 de abril. Esse sistema é o responsável pela onda de calor que vem mantendo as temperaturas elevadas no sudeste e no centro-oeste e é um dos fatores que contribui para as chuvas constantes no Rio Grande do Sul. Hoje, quinta-feira, o ar frio polar que veio com a frente fria vai baixar as temperaturas no Rio Grande do Sul. Segundo a Climatempo, áreas do sul gaúcho podem registrar mínimas abaixo dos 10 graus. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta de perigo potencial por conta do declínio da temperatura esperado para boa parte do estado. Nas regiões sob o aviso meteorológico, os termômetros podem registrar queda de até 5 graus Celsius, tá? Alerta para chuvas nos próximos dias. De novo, tá? Para que as municipalidades e os seus respectivos prefeitos e gestores não possam alegar que eles não sabiam. Com o avanço da frente fria, a chuva deve se concentrar na faixa norte do estado nesta quinta-feira, hoje, na divisão com Santa Catarina. A previsão é de tempo frio e seco no sul do Rio Grande do Sul. O avanço desta nova frente fria é consequência de um ciclone extratropical formado próximo à costa da Argentina, tá bom? Então, previsão do volume de chuva acumulado entre 10 e 13 de maio é grande, em várias áreas pode chegar a 350 milímetros. Então, infelizmente tem esta previsão também. Gente, outra notícia que eu quero trazer para vocês aqui, de novo aqui da Folha de São Paulo, foi publicada ontem, dia 8, 11 horas, tá bom? Leite mudou quase 500, o Eduardo Leite, governador do estado, mudou quase 500 normas ambientais em 2019. Especialistas criticam gestão. O governador do Rio Grande do Sul é apontado por ativistas como articulador do que chamam de desmonte. A Folha deu o outro lado. Gestão defende que alterações foram debatidas. Diz o texto do colega Jorge Abreu. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, alterou em torno de 480 normas do Código Ambiental do Estado em seu primeiro ano de mandato. Veja por que o senhor Leite não quer politizar a questão. Veja por que o senhor Eduardo Leite não quer debater o tema, né?
ele alterou em torno de 480 normas do Código Ambiental do Estado no primeiro ano do mandato dele, em 2019. A medida, sancionada em 2020, acompanhou o afrouxamento da política ambiental brasileira incentivada à época pelo então ministro Ricardo Salles, aquele do passar a boiada. Vocês seguramente sabem quem é o Ricardo Salles, do Ministério do Meio Ambiente no governo Bolsonaro. Agora, em meio às enchentes no estado, ambientalistas criticam a gestão do Eduardo Leite e apontam o governador como articulador, junto à Assembleia Legislativa, do que chamam de desmonte das leis estaduais de proteção ambiental. Em nota, o governo do Rio Grande do Sul diz que a mudança do código teve como base discussões que envolveram sociedade e instituições, como a Fundação Estadual de Proteção Ambiental. O Poder Executivo, afirma ainda que as catástrofes climáticas são uma tendência mundial, com ocorrências mais frequentes e intensas, sendo assim não atribuíveis à atualização da lei. Ou seja, para essa gente, nunca existe nenhuma correlação entre o aquecimento global e as mudanças climáticas e a condição severa do clima e a atuação humana. É por isso que eles dizem, não tem nada a ver, isso não faz o menor sentido, o planeta está mudando, isso aconteceria de qualquer forma, a despeito do que diz basicamente de forma unânime toda a comunidade científica internacional que estudou o tema. E aí vem uma figura, por exemplo, como o Jair Bolsonaro, que nunca estudou absolutamente nada correlato ao tema, e diz que ele sabe mais, que isso não faz o menor sentido, que pode desmatar mesmo, pode acabar com a Amazônia e deixar tudo ali organizado para criar gado e plantar soja, que vai dar super certo sim, viu? Confia, não tem o menor problema. O diretor científico e técnico da Agapan, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, Francisco Milanês, nega que a sociedade civil e entidades ambientalistas tenham participado da construção do novo código. Biólogo e pós-graduado em análise de impacto ambiental, ele afirma que as mudanças foram tomadas de forma unilateral, encabeçadas pelo senhor governador Eduardo Leite, que agora aparece passeando de helicóptero aí, com o coletezinho da Defesa Civil, tá bom? Então, Milanês conta que o antigo Código Ambiental levou quase 10 anos para ser elaborado e a primeira tentativa de mudança, a pedido de Leite, era em regime de urgência, mas foi impedida pela Justiça. O processo, então, ocorreu 75 dias depois, com a aprovação da Assembleia Legislativa. A legislação original foi construída, segundo ele, em conjunto com as federações das indústrias e da agricultura, entidades ambientais e sociedade civil. Abre aspas para o senhor Milanês. O atual governador destruiu esse código ambiental. Nós pedimos debate com a sociedade, mas ele fugiu. Leite tem maioria na Assembleia Legislativa. O código era a maior obra-prima do consenso de um Estado, critica o biólogo. No outro ano, em 2021, ele mudou a primeira lei de agrotóxicos do hemisfério sul do planeta, aprovada no começo dos anos 80. O Eduardo Leite, tirou o item mais importante dessa lei, que era o seguinte: nenhum agrotóxico pode ser licenciado no Rio Grande do Sul se não for licenciado no país de origem. O Eduardo Leite retirou essa lei. Milanês critica também a sanção do governador neste ano da lei
que flexibiliza a construção de barragens e outros reservatórios de água dentro de áreas de proteção permanente. De acordo com o ambientalista, essa medida é preocupante por poder afetar o fluxo natural da água, o que pode gerar cheias de rios e chuvas mais concentradas. Abre aspas. O Rio Grande do Sul foi pioneiro na legislação ambiental e na própria luta em prol do meio ambiente no Brasil. E agora está fazendo o pior papel possível. Nesses últimos anos, nós estamos pagando a conta da destruição ambiental e ela se dá por várias formas. Para Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, rede de mais de 100 organizações socioambientais, o desmonte vai além do governo estadual e da Assembleia Legislativa. Ele enfatiza a participação do Congresso Nacional no afrouxamento de políticas ambientais, com a contribuição de deputados federais e senadores eleitos pelo Rio Grande do Sul. A gente vai ver isso em seguida, tá? Então tá aí. Depois a gente tem figuras como o senhor Pozobon, prefeito de Santa Maria, como o governador Eduardo Leite, dizendo que eles não têm absolutamente nada a ver com isso, que esses eventos são uma fatalidade, que eles vão e aconteceriam de qualquer maneira e que eles sequer poderiam ter antecipado qualquer tipo de medida no sentido de mitigar os estragos causados pelas chuvas e pelas enchentes. O Sebastião Melo, em Porto Alegre, eu tenho amigos, eu venho conversando diariamente com amigos que estão em Porto Alegre, não tinha nem cancelado as aulas das crianças até essa última quarta-feira. Nem cancelado as aulas das crianças. Ou seja, é um nível de despreparo e de inépcia que é inacreditável. A Prefeitura de Porto Alegre não conseguiu, prestem atenção nisso que eu vou dizer, determinar qual o número de telefone era de qual abrigo que estavam recebendo as pessoas em situação de vulnerabilidade. Algo, honestamente, que se você der por uma criança de 10 anos, você que me escuta agora, se você pegar o teu filho ou a tua filha de 10 anos e disser, papai vai te dar essa tarefa e você precisa ligar e entender com quem você está falando e qual abrigo, em qual região esse abrigo está. E você tem 2 horas para fazer isso, para ligar para 4 números e esclarecer a população considerando esse número é desse abrigo, tá bom? O teu filho ou a tua filha de 10 anos faz isso assim, mas em 15 minutos. Ainda sobra 1 hora e 45 minutos para ele ficar assistindo desenho na televisão, tá bom? A Prefeitura de Porto Alegre não conseguiu fazer isso, ok? Gente, vamos lá para o Congresso em Foco. Ambientalistas denunciam pacote da destruição, com 28 propostas no Congresso. Eu vou passar muito brevemente, não vou ter como trabalhar isso na integralidade com vocês, porque é muita coisa, mas eu só vou dar um exemplo. Ou seja, em meio à maior tragédia climática que a gente já viu, a gente tem o Congresso Nacional querendo aprovar um pacote de destruição para aprofundar a dimensão da tragédia climática que a gente já tem no Rio Grande do Sul. A gente tem o PL 3334, que viabiliza a redução da reserva legal na Amazônia. A gente tem o PL 2374, anistia para desmatadores. Prestem atenção. A gente tem os PLs 1282 e 2168, obras de irrigação em áreas de preservação permanente. A gente tem o PL 686, que suprime o controle sobre a vegetação secundária em área de uso alternativo do solo. O PL 2159, Lei Geral do Licenciamento Ambiental.
PL 4994, que é o PL da BR-319, PL 10273, que esvazia a taxa de controle e fiscalização ambiental e o poder do IBAMA. A gente tem o PL 6049, altera as regras do Fundo Amazônia, PL 2633 e PL 510, que flexibilizam as normas sobre regularização fundiária. PL 3915 altera o marco temporal para regularização fundiária de terras da União. PL 2550 amplia o uso da certidão de reconhecimento de ocupação. PL 5822 e 2623 admitem exploração mineral em unidades de conservação. PL 2001 e 717 e 5028 buscam inviabilizar a criação de unidades de conservação. PL 3087 reduz o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. PEC 59 delega ao Congresso competências para demarcação de terras. PL 6050 flexibiliza o desenvolvimento de atividades econômicas nas terras indígenas. PLP 254 atribui à Marinha o licenciamento ambiental de empreendimentos náuticos. E, por fim, o PL 3587, que cria o Banco Nacional Forense de Perfis Auríferos. Tá bom? Aí, gente, acabou, né? Aí acabou. Se no meio da maior tragédia climática da história do sul do país e do Brasil, pelo menos no que diz respeito à extensão das áreas atingidas, do nível de complexidade que essa tragédia requer do poder público, é a maior tragédia da história do Brasil. A gente vai ter o Congresso Nacional votando o pacote da destruição do meio ambiente? Bom, aí acabou. E aí eu vou para o texto do colega José Roberto de Toledo, do UOL. Esse é um texto de opinião do Toledo, no UOL, que diz: PL de Bolsonaro e PP de Lira comandam o pacote da destruição. Esse texto foi publicado ontem aqui, com base em falas que foram feitas pelo Zé Roberto Toledo no análise da notícia do UOL, abre aspas para o Toledo. Metade dos projetos de lei do pacote de destruição do meio ambiente tem um autor ou relator do PL, que é o partido de Bolsonaro. É o partido que tem mais relatorias e autorias dentro desse pacote. Isso não é um acaso, é um projeto. Esses caras querem, de fato, ladrilhar a Amazônia. Eles não querem deixar uma árvore de pé. É um projeto. Eles querem realmente acabar com todo o sistema de proteção ambiental, diz o Toledo, Zé Roberto Toledo. Metade, aspas para ele de novo, metade dos projetos de lei do pacote de destruição do meio ambiente tem, perdão, eu já li essa aspas, eles não querem fazer isso sozinhos. Por quê? Em segundo lugar está o PP, do Arthur Lira. Tem 7 projetos e tem um autor ou relator do PP. Pelo menos 2 desses 25 projetos são para acabar com o financiamento do IBAMA, que é um dos principais órgãos de fiscalização ambiental. Tem uma taxa que é usada para ajudar a financiar o IBAMA. Jerônimo Guergen, um deputado do Rio Grande do Sul, tem obsessão em acabar com o IBAMA. Jerônimo Guergen, segundo o Toledo, o deputado do Rio Grande do Sul, tem obsessão em acabar com o IBAMA. Ele tem um projeto que esvazia completamente as funções e o cofre do IBAMA. Além deles mudarem a lei para flexibilizar as regras, torná-las mais lenientes, facilitar a vida dos destruidores e das pessoas que grilam as terras, tem um monte de projeto para legalizar área
grilada. Não são ações isoladas de pessoas, isso é uma plataforma, um projeto de um lobby, muito além do lobby do agronegócio. Tem um grande negócio por trás da ocupação ilegal de terras na Amazônia. É um grande negócio, tá bom? O lobby é patrocinado pelo PL e pelo PP, sem contar outros poucos partidos. Esses caras representam esse lobby. Quem está patrocinando isso institucionalmente é o PP do Arthur Lira e o PL do Bolsonaro. São os dois partidos à frente das autorias e relatorias desses projetos. Juntos, eles têm mais da metade desse pacote da destruição. Vale a pena pensar nisso quando você que me escuta for eleger o teu próximo representante nas eleições municipais desse ano. Tá bom? Gente, eu quero reverberar com vocês uma publicação aqui do nosso querido Eduardo Moreira, que dá conta do seguinte: o Eduardo fez uma publicação no Instagram dele mostrando o vice-prefeito de Porto Alegre com um boné da Brasil Paralelo, que é notoriamente uma produtora de conteúdo negacionista da crise climática, entre outras coisas. Mas para os efeitos do que eu estou discutindo hoje com vocês aqui, eu vou só me ater a isso. Aspas para o nosso querido Eduardo Moreira. Numa boa, é para acabar com tudo. O vice-prefeito de Porto Alegre gravando vídeo com um boné do Brasil Paralelo, que pratica desinformação negando aquecimento global. Mas é pior do que isso. O vice-prefeito trabalha para o Brasil Paralelo. É isso mesmo. O vice-prefeito de Porto Alegre trabalha para uma organização negacionista da crise climática. O vice-prefeito de Porto Alegre trabalha no Brasil Paralelo, enfatiza o Eduardo Moreira indignado. Agora, se o vice-prefeito trabalha para uma empresa negacionista e faz propaganda dela no meio da tragédia, esperar o quê? Questiona o nosso querido Eduardo Moreira, tá bom? E aí, eu vou para o Sul 21, ao encontro do que pergunta o nosso querido Edu Moreira. Tem a publicação da Betina Gen, no Sul 21, a colega Betina Gen, dizendo: testados em momento crítico, Estado e Prefeitura de Porto Alegre expõem desorganização. Listamos algumas situações em que o poder público, em vez de orientar, confundiu a população ou não conseguiu proteger os seus bens, tá? Eu não vou conseguir trabalhar isso na integralidade com vocês, mas fica a dica de leitura do texto da Betina Gen no Sul 21, relatando a inépcia da Prefeitura de Porto Alegre e do Estado no sentido de organizar uma resposta minimamente adequada para mitigar os estragos que foram causados pelas chuvas, tá bom? Gente, quero explorar com vocês nesses 12 minutos finais aqui a polêmica que está rolando aí. Vou explicar para vocês muito brevemente. A Folha de São Paulo publicou uma notícia dizendo que o governo teria dispensado a ajuda do Uruguai para trabalhar nos resgates às vítimas das enchentes no sul do país. Basicamente, a Folha deu que o governo tinha negado a ajuda. O governo esclareceu que não negou. O governo Lula esclareceu que aceitou o que pôde aceitar no sentido daquilo que poderia ser utilizado de uma forma adequada e que negou o que não poderia ser utilizado, agradecendo encarecidamente a oferta do Lacadepol do governo uruguaio. Muito bem, a Folha publicou em seguida: governo mente ao afirmar que não dispensou oferta de ajuda do Uruguai ao Rio Grande do Sul. Nota da SECOM omite lanchas e drones colocados à disposição por país vizinho.
Esse texto foi publicado ontem, dia 8 de maio, 8 horas e 3 minutos, pelo colega Ricardo Della Coletta. A SECOM, que é a Secretaria Especial de Comunicação Social do governo Lula, mentiu nesta quarta-feira ao afirmar em nota oficial que o governo brasileiro não recusou oferta de ajuda do Uruguai para operações de socorro às vítimas das cheias no Rio Grande do Sul. Na terça, a Folha revelou que o governo Lula dispensou uma oferta de ajuda do Uruguai por lanchas, um avião e drones para auxiliar no resgate às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Aí tem a nota da SECOM e segue o texto do Coletta. A solicitação envolvia o empréstimo de 2 lanchas motorizadas com as suas tripulações, 2 drones para a busca de pessoas em situação de isolamento, com os respectivos operadores uruguaios, e de um avião de transporte Lockheed KC-130H Hércules. A aeronave serviria para levar as lanchas às regiões afetadas e também poderia ser usada para transportar doações humanitárias que estão sendo recolhidas no Uruguai. O pacote de ajuda humanitária partiu de uma solicitação formalizada pelo governador do Rio Grande do Sul no sábado. No mesmo texto, a Folha informou que uma primeira oferta de ajuda uruguaia tinha sido aceita de um helicóptero de resgate com sua tripulação. A aeronave opera desde o fim de semana no estado. Na quarta, a SECOM usou o caso do helicóptero para afirmar que o governo brasileiro não recusou oferta de ajuda uruguaia para o Rio Grande do Sul. Tá? Então tem essa polêmica que se criou entre o governo federal e a Folha de São Paulo, e aí, depois dessa publicação da Folha, o governo, através da Secretaria de Comunicação Social, às 10 horas e 36 minutos de ontem, com atualização às 10 horas e 41 minutos, soltou essa nota à imprensa dizendo: Folha acusa o governo de mentir, mas não mostra qual é a mentira. Segue para o texto do governo, em texto publicado na noite da última quarta-feira, de ontem, sem ouvir nenhum representante do governo, o jornal Folha de São Paulo faz uma acusação grave. Afirmou que o governo mente ao afirmar que não dispensou oferta de ajuda ao Uruguai, ao Rio Grande do Sul. Para sustentar essa afirmação, o jornal compara uma nota da Assessoria de Comunicação do Ministério da Defesa com uma nota da SECOM sobre o mesmo tema, como se fossem contraditórias. Não são. A nota do Ministério da Defesa afirma que, abre aspas, o Comando Militar Conjunto declinou da oferta da aeronave do Uruguai por restrições de pistas disponíveis para pouso em Porto Alegre. A segunda nota, elaborada para combater uma avalanche de fake news em torno do assunto, como a de que o governo estaria recusando a ajuda do Uruguai por motivos ideológicos, informa que o Brasil não recusou a ajuda do Uruguai. Cita um helicóptero cedido pelo país vizinho já em operação, mostra a imagem dessa aeronave gentilmente emprestada e explica que, no caso do avião, constatou-se inadequação do equipamento para o tipo de operação exigida no Rio Grande do Sul nesse momento. Qual é a mentira? Qual é a contradição? Questiona o texto do governo e afirma ser inexistente tanto a mentira quanto a contradição. Isso é o que diz o texto do governo federal, tá bom? O governo brasileiro não recusa auxílio do Uruguai. O Brasil recebeu do país vizinho, e é grato por isso, o empréstimo de um helicóptero, tripulação, manifestações de solidariedade, manutenção da oferta do avião e outros equipamentos em caso de necessidade. São todas ofertas muito bem-vindas. Há uma distância não desprezível entre a reestruturação da oferta, as necessidades específicas da operação e a afirmação falsa de que o Brasil recusa a ajuda do Uruguai. Esse é o texto da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Vamos ver se a Folha responde a essa notícia e a polêmica segue, ou se a Folha vai se dar por satisfeita e não vai dizer mais nada após essa nota da Secretaria de Comunicação Social. Tá bom? Gente,
Vamos para a Carta Capital trabalhar o tema da invasão de Israel a Rafah. Esse texto foi publicado ontem pela Carta Capital via AFP, 9h16 da noite. Biden ameaça suspender fornecimento de armas se Israel invadir Rafah. Agora ele ameaça suspender. O fornecimento de armas. Depois de meses e meses e meses, quase 40 mil pessoas mortas, 2/3 mulheres e crianças, o senhor Biden ameaça suspender o fornecimento de armas se Israel invadir Rafah. O presidente Joe Biden alertou ontem, quarta-feira, dia 8, que deixará de fornecer a Israel projéteis de artilharia e outras armas se uma grande ofensiva for lançada contra a cidade palestina de Rafah, em um aviso sem precedentes de Washington. Abre aspas para o Biden. Se entrarem em Rafah, ainda não entraram em Rafah. Se entrarem em Rafah, não fornecerei as armas que têm sido utilizadas contra as cidades, disse Biden em entrevista à CNN. Não vamos fornecer as armas e projéteis de artilharia que têm sido utilizados na guerra de Israel contra o grupo islamista Hamas na faixa de Gaza, afirmou. Abre aspas por Biden ainda, houve civis mortos em Gaza como resultado dessas bombas. E isso está errado, respondeu quando perguntado pela rede sobre a suspensão na semana passada da entrega de um carregamento de bombas a Israel. Essa é a primeira vez que o democrata de 81 anos impõe publicamente condições ao apoio militar dos Estados Unidos a Israel, um aliado-chave no Oriente Médio. No entanto, ele assegurou que os Estados Unidos continuarão, abre aspas, garantindo que Israel esteja protegido pela cúpula de ferro, né? O que chama Iron Dome, é um domo de ferro que é um sistema de escudo antiaéreo. Tá? Perguntado sobre a operação militar que Israel lançou em Rafah, cidade no sul da faixa onde mais de 1 milhão de palestinos se refugiaram, Biden disse que não afetava centros de população, sugerindo assim que não se tratava de uma ofensiva de grande escala que exigisse uma reação de sua parte. Deixei claro para o Netanyahu e para o gabinete de guerra, vocês não contarão com o nosso apoio se de fato atacarem esses centros de população, afirmou o presidente estadunidense, referindo-se ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu por seu apelido. Ele chamou o Netanyahu de Bibi. Bom, que o Bibi, o Netanyahu, que está aí na iminência de ser acusado pelo Tribunal Penal Internacional, e senadores republicanos estadunidenses estão fazendo uma força incrível, ameaçando o Tribunal Penal Internacional para que nenhuma autoridade israelense seja indiciada por genocídio e crime contra a humanidade. Seguimos acompanhando o que está acontecendo aí. Gente, para terminar, nesses 2 últimos minutinhos finais, eu quero pedir encarecidamente que vocês fortaleçam o apoie-se das cozinhas solidárias. Nesse momento, com a ajuda do ICL e o nosso engajamento, as cozinhas solidárias do MTST, que estão trabalhando com afinco para levar comida boa e de qualidade para as vítimas das enchentes no sul do país, já arrecadou R$ 2.615.542, com a participação de 8.424 pessoas. Vocês que me assistem nesse momento, por favor, acessem o link ou via Pix, que é mais fácil ainda, gente. O Pix é enchentes@apoia.se. Vou repetir, enchentes, no plural, enchentes@apoia.se. E contribua com qualquer valor. A nossa meta é alcançar os 3 milhões de reais. A gente está caminhando para isso e a tua contribuição pode ser fundamental para
levar comida para as pessoas que estão enfrentando todo tipo de necessidades nesse momento. Eu vou pedir para a produção passar um vídeo do nosso querido Chico Buarque fazendo o apelo para vocês para encerrar o programa. Gente, vamos lá. A Cozinha Solidária de Porto Alegre está preparando e distribuindo marmitas para as vítimas da enchente. Você também pode contribuir para a distribuição de refeições a quem mais necessita. Por favor, qualquer valor, vocês podem depositar via Pix no link abaixo. Tá aí. Algumas pessoas nunca decepcionam. Chico Buarque é uma delas. Nunca decepciona o Chico Buarque. Doem, por favor. Com isso, eu encerro o Desperta ICL de hoje e vocês ficam com o ICL Notícias, primeira edição, o N1, tá bom? Beijo grande para vocês, bom dia e até já, gente. Fala turma, chegou o grande dia da nossa aula, tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. A aula vai ser às 8 horas da noite no horário de Brasília e você que está inscrito ou inscrita vai receber um link, a maneira de acessar a aula, 1 hora antes. Se você não está inscrito ou inscrita, se inscreve agora, é gratuito participar e é uma aula que vai ser ali acessível para todo mundo. Vou ensinar desde o beabá até alguns conceitos mais sofisticados e tudo vocês vão poder utilizar na vida de vocês para tornar esses mares menos difíceis de se navegar, tá bom? Um abraço e até de noite. Como é que a extrema-direita pode se aproveitar da emergência climática e de discursos falsos sobre o aquecimento global em meio, por exemplo, à tragédia que a gente está vivendo agora no Rio Grande do Sul? Eu conversei com a pesquisadora da plataforma Cipó e também doutora em ciência política, a Marília Kloss, que vai explicar para a gente o funcionamento de uma verdadeira rede de fake news e como isso pode alarmar a população local. É hoje, a partir das 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias, primeira edição. Te espero lá.